Como alcançar a maturidade espiritual? Como alcançar a maturidade espiritual? Esse precisa ser um desejo nosso. A gente precisa entender que essa é uma necessidade de todo cristão. Nós não podemos nos acomodar no lugar que a gente está, mas a gente precisa cada vez mais buscar crescer em Deus para que a gente alcance de fato a maturidade espiritual. E existe uma passagem que está lá em Efésios, que a gente vai ler agora, que traz para a gente princípios muito importantes sobre essa nossa busca, esse nosso desejo, essa nossa necessidade de crescermos espiritualmente, de nos tornarmos pessoas maduras. E vamos ver o que está lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz o seguinte: foi ele, Jesus, quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e ainda outros pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Você quer ser uma pessoa madura? Você quer alcançar a altura espiritual de Cristo? O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente que isso é possível. E isso está dizendo aqui para a gente, está dando aqui para a gente o caminho para a gente alcançar essa maturidade espiritual, para a gente alcançar de fato a altura espiritual de Cristo. Olha só o caminho que ele deu para a gente. Primeiro ele diz que Jesus ele deu dons às pessoas, colocou ali uns como os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, e eu vou mais além, a partir de outras passagens da palavra de Deus que também revelam para a gente outros dons espirituais, dons dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, que vão além desses dons mais famosos, né? Apóstolo, mestre, profeta. Existe lá em Romanos o dom de servir, o dom de exortar, o dom da generosidade. Então, muitas vezes a gente pode pensar que não existe um lugar para a gente no corpo de Cristo, que a gente não tem um dom, que a gente não tem um lugar, mas não. Existem diversos dons e muitas vezes o que nós precisamos é buscar em Deus qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, qual é o dom que Ele tem para nos dar, para que a gente possa ser usado e contribuir para a edificação do corpo de Cristo. E existe sim um lugar para você, existe sim um lugar para mim no corpo de Cristo. Nós só precisamos buscar em Deus qual é o nosso dom, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, quem nós somos no corpo de Cristo. Uma vez que a gente identificou, que a gente conseguiu identificar em Deus qual é o nosso lugar, qual é o nosso dom, quem nós somos em Deus, a gente não pode guardar isso só pra gente. O versículo 12 diz que ele fez isso. Ele deu dons às pessoas para que nós possamos usar esses dons para a edificação do corpo de Cristo. Então não adianta nada eu saber qual é o meu dom e guardar isso para mim. Eu tenho que usar isso para a edificação do corpo de Cristo, para a construção da igreja, né? Para a edificação da igreja, é o que diz lá no versículo 12. E no versículo 13, ele fecha dizendo que desse modo, fazendo isso, fazendo o quê? Entendendo qual é o meu dom, qual é o meu lugar no corpo de Cristo e usando isso para a edificação da igreja, desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. O que é ser um? É ter um objetivo em comum, é ter essa consciência de unidade, é ter essa consciência de que não tem a ver com eu, mas tem a ver com nós, com o corpo. Todos nós somos um e temos um objetivo em comum. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Olha só o caminho que ele deu para a gente. Primeiro, procure em Deus saber quem você é, qual é o seu lugar no corpo de Cristo, qual é o dom que ele tem para você e como ele quer que você seja usado no corpo de Cristo para a edificação da igreja. Fazendo isso, entendendo qual é o seu dom e usando o seu dom para a edificação do corpo de Cristo, com a mentalidade de que nós somos um,
a gente alcança a maturidade espiritual, a altura espiritual de Cristo. Então, que de fato nós busquemos em Deus qual é o nosso dom, qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. E existe sim um lugar para cada um de nós no corpo de Cristo. E a gente use isso para a edificação da igreja, para que pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. E assim a gente pode ter certeza que é o que a palavra de Deus traz para a gente, está trazendo aqui para a gente. Nós vamos nos tornar pessoas maduras em Deus, pessoas que alcançaram a altura espiritual de Cristo.